Olá, meu amigo, minha amiga, eu sou o Guilherme Rodrigues do canal Fala Cidadão. Hoje estou gravando esse vídeo aqui para vocês que acompanham, né? São formadores de opinião. Hoje eu vou falar de um tema muito importante, né? Hoje, 1º de janeiro, né? Começa o novo governo, né? O governo interino do governo Lula, né? Ele que ganhou as eleições aí e assume o governo federal aqui para governar os brasileiros, né? E hoje eu vim falar para vocês a respeito do desafio do governo Lula, né? Nosso companheiro Lula, que já está no seu 3º mandato, né? Ele tem muito desafio, é um veterano na política, né? E conhece muito bem os problemas do país e os problemas da sociedade, né? E resolvi gravar esse vídeo, né, para trazer alguns pontos importantes que eu acho que é de relevância para aqueles que interessam no assunto, né. A gente teve um período aí passado, né, do governo anterior, que com certeza ele, no meu ponto de vista, foi um período, um ponto cego. O Brasil ficou praticamente sem governo, né? 2 anos, acerto, desacerto, muita troca de ministro no governo passado, né? Trocou ministro disso, inclusive veio a pandemia, não acertava os ministros da saúde para combater essa doença tão devastadora que matou muitos brasileiros, né? Mas hoje eu trouxe para vocês aqui uns temas importantes, né? Os desafios do governo Lula, né? Vamos lá. Primeiro ponto é manter o Bolsa Família, né? O nosso companheiro Lula assumiu isso perante a sociedade, ele fez um juramento perante a sociedade brasileira, né? Para todos nós, em manter o Bolsa Família, né? Como eu já tinha gravado em outro vídeo, né? O Bolsa Família, ele entra em cena como o antigo e novo programa social de combate à fome e à miséria, né, que é o Bolsa Família. Então, o governo Lula, através de seus ministros, né, ele assumiu o compromisso perante a sociedade brasileira, perante a nação, que ele manteria sim o Bolsa Família, né, para as famílias mais pobres e as famílias mais vulneráveis, né? Esse é o compromisso que ele assumiu. Ele fez isso, né, nos seus governos passados, né, em dar atenção aos mais pobres e trazer e levar a dignidade, né? O projeto que regulamenta, que disciplina, ele já foi aprovado, né? E já foi publicado no Diário da União. Então é questão relevante, é um compromisso dele, é um desafio manter, né? Mas existem projeções, existem cálculos, né? Existem perícias, né, do recursos da União, e esses valores eles serão mantidos, estão garantidos no período de 2 anos. Provavelmente as famílias já beneficiadas, né, trará assim, de, no ponto de vista, continuará sendo beneficiada sem nenhum prejuízo, né? A mãe, o chefe de família, a moça de família continuará sendo beneficiada, em que o nosso companheiro Lula assume perante a nação brasileira em manter o auxílio, o antigo Auxílio Brasil, que hoje será o Bolsa Família, né? Para todos aqueles que já são contemplados, sabem o benefício da magnitude desse projeto, né? É importante, né? Se você já conhece as regras, é importante você ir buscar, né? Outro ponto também que a gente tem aqui para trazer para vocês é que o nosso companheiro Lula assumiu um compromisso perante a sociedade brasileira, em que ele diz que só vai mexer na lei trabalhista se for para beneficiar o trabalhador. Boa, Lula, boa! Gente, quem trabalha sabe a importância de ser valorizado, né? E de ter quem nos representa, né? Seja na esfera pública, a esfera privada, né? Mas todos nós merecemos ser respeitados e dignos, né? E existe muita divergência dentro dos departamentos trabalhistas, né? Nós temos o TRT, né? Que é a majoritária competente que julga essas causas, né? Tribunal Regional do Trabalho, né?
mas o companheiro Lula disse que só vai mexer na lei trabalhista se for para beneficiar o trabalhador. Se não for, não tem negócio feito. Como eu disse, muito bom. Isso é importante, né? Quem trabalha é o pai de família, o chefe, o provedor de alimentos que sai de casa de manhã para poder buscar os seus recursos, para poder buscar dignidade para a sua família, nada mais justo de que ser protegido por uma lei, né? Todos nós precisamos de salários, de benefício, de um plano de saúde, né? De um plano de assistência social, de uma cesta básica, e muitas vezes isso onde a gente trabalha não acontece. E você sabe que isso é uma realidade, né? Ninguém está aqui escondendo nada. E quando se trata lei trabalhista, gente, presta atenção, isso é importante, gente, porque não é só mudar, sim, entre aspas, né? Muitas vezes, a maioria das vezes, essas leis, quando elas vêm, elas beneficiam mais as empresas do que o trabalhador. Então a empresa tem o seu capital, tem a sua estrutura, tem o seu patrimônio, tem o seu conceito jurídico ali para se blindar. E você, que é trabalhador, o que que você tem? Então é importante isso. O governo Lula assumiu um compromisso perante a sociedade brasileira durante o período dele de 4 anos, só vai mexer na lei trabalhista se for para beneficiar o trabalhador. Se não for, não tem negócio feito. Tá dado o recado, isso ele falou. Isso ele é firme mesmo, para poder dizer isso para vocês, né? Então, o outro ponto aqui que eu trago para vocês, são 4 pontos, eu vou para o terceiro ponto. Ele também assumiu um compromisso perante a nação brasileira, né? Que ele dará prioridade à saúde e educação, né? Muito bom. Meu amigo, minha amiga, você sabe que nós tivemos 2 anos de pandemia, né? A Covid-19, né? O governo anterior brincou com essa praga que devastou o mundo, né? E até hoje ele tem essa ideia que é uma gripezinha, né? É típico do cara arrogante, prepotente, né? Que não sabe escutar e se deu mal, caiu no seu próprio conceito de que ele aprendeu, sabe onde ele se educou aí para ser um cidadão representando a sociedade, né? Mas o companheiro Lula, nesses 4 anos, ele assumiu que e dará prioridade, sim, ele mexerá no orçamento para dar prioridade a combater e a prevenir demais problemas, né, dessa relevância em que nós tivemos um atraso na vacina, via aquela impasse, troca de ministro no governo anterior, mas Lula disse que isso ainda não vai acontecer, porque ele já vai, já de antemão, já dá prioridade a isso aí, e garantir a vacina para todos, né? Não só essa vacina, mas diversas outras pragas, diversos outros conceitos que abrangem a saúde e a dignidade do ser humano, né? Então tem que ser prioridade sim a saúde pública para todos que sabem, né? Que procura o SUS, né? E aquele postinho de saúde seu ali, ter aquela vacina para você tomar, né? E dar prioridade, não esperar que mais morte aconteça para criar um antídoto, para criar uma solução. O governo anterior errou, você sabe, ele errou feio, né? Ele zombou aí desse estrado crítico, né? E dessa mortandade que veio, pegou o mundo inteiro, né? Mas o nosso companheiro Lula, ele fez um juramento perante a nação em que ele dará sim prioridade à saúde. Ele vai mexer no orçamento para fortalecer o orçamento para poder levar sim saúde digna para todos, né? Isso é importantíssimo, gente. E o outro ponto que eu falei dentro desse mesmo contexto é educação. Educação a gente sabe que é uma fragilidade no país, né? Não é só questão do aluno, nós temos o conceito dos ministérios, né, que precisa ser mais aprimorado, reengenhariado, que eles precisam criar modelos padrões de desenvolvimento em várias áreas para o cidadão, né? Desde uma área da econômica, filosófica, né? Conceito jurídico público, né? Diversos outros fatores que abrange a cidadania, em questão também de tecnologia, né? É importante a gente valorizar a educação, valorizar o aluno, valorizar o professor, valorizar as escolas, as parcerias, né? Se o meu estado, se o meu município não tem parceria, ele não vai conseguir dar também resultado também para a demanda do conceito acadêmico dentro da sua própria cidade, ou até mesmo virar uma referência. Se você quer que sua escola, que a sua cidade vire referência em educação,
é preciso você fazer parceria, né, seu prefeito e seus vereadores, né, para trazer mais universidades, cursos técnicos, né, as FATECs, né, as escolas técnicas educacional, né, que disciplina que dá cursos aí que ingressa os seus futuros trabalhadores, seus futuros provedores de soluções para suas próprias cidades. Você precisa levar educação para o seu povo, né? Isso é importante e ele abraçou essa causa e disse que dará prioridade disso, né? Isso é só um dos quesitos. Eu estou trazendo aqui do meu ponto de vista que é um dos principais, né? Trazer a educação, a saúde, né? Para a sociedade brasileira e a gente vê os nossos filhos realmente sendo cultos, né? Sendo formadores de opiniões precisas, né? Questionando, né? E brigando pelos seus direitos, né? E é importante para abrir a mente do cidadão, né? Porque muitas vezes a gente é criado num conceito daquele formal tal, mas isso tem que sair de cena, já não vale mais, o que valeu no passado já não vale mais hoje, e a gente tem umas novas diretrizes, uns novos argumentos em questão de aprendizagem, né? Então eu tô com ele, eu vejo isso um ponto importante, né? Porque eu vim de um lugar que é difícil o acesso à educação superior, a gente não tem recurso, mas a gente sai para fora e busca esses resultados, né? Não é fácil e para a gente com certeza é um orgulho conseguir um diploma, né? Conseguir uma formação acadêmica, né? Para a gente ser referência no que fala e para a gente se blindar dessas opiniões devastadoras que tem aí que só prejudicam e não constrói. A gente sabe disso, qualquer lugar do país tem isso, mas não são todo mundo tem essa opinião. Mas e quando ele fala que vai dar prioridade à saúde e à educação, isso para mim é um ponto de vista, né? E o outro ponto, né, é que ele disse sobre a empregabilidade, né? Trazer e gerar mais emprego, né? Nos Ministérios da Cidadania, da Economia e os ministros as pastas que irão têm a missão de fazer isso, levar isso para a nação brasileira, criar mais emprego, com parcerias com as empresas, né? Muitas vezes os empresários vão reclamar que estão quebrado, que não tem recurso, que não tem demanda, né? Que tem que se reinventar, mas o governo está aí para isso, né? Vocês pagam impostos, acredito eu, né? Que vocês pagam os seus impostos, né? Ao governo, né? Para poder ser beneficiado, né? O patrão, ele precisa, os dois, empregado e patrão, tem que andar junto, ele tem que falar a mesma língua e o mesmo objetivo, você está entendendo? Então, assim, quando o Lula fala que ele trará empregabilidade, ele vê os dois lados. Ele vê o lado do patrão e também o lado do funcionário, entendeu? Esses dois vão andar junto, né? Como eu disse no anterior, que ele falou que só vai mexer nas leis trabalhistas se for beneficiar o trabalhador. Se não for, não tem conversa, entendeu? Conversa é papo, fim de conversa e pronto. Então, ele trará soluções, parcerias, né, para as empresas que estão com ação judicial, com as repactuações de dívida. A gente sabe que tem muitas empresas que declararam falência aí no período de pandemia, né? Na verdade, assim, ela já estava meio que não muito fluente, as demandas, os seus produtos de consumo também já não estava mais atendendo certos públicos e a concorrência ela existe, às vezes as que têm mais recursos se mantêm, as que não têm não se mantêm. E aqueles pequenos negócios também, com certeza na pandemia não ia vingar porque é difícil, não tem dinheiro, o dinheiro não rola, né? Mas ele disse que abraçou também essa causa de retornar uma economia mais saudável para todos, né? Em que todos possam ter o seu salário digno, né? Onde os empresários também possam ter os seus lucros, né? Eles vai cortar mais juro, né? Vai mexer em alguns pontos em que beneficiam a todos, né? Isso é importante, são os pontos que o nosso companheiro, esses 4 pontos, deixei bem claros para vocês, né? Os desafios do governo Lula para os 4 anos de mandato, né? Eu falei sobre manter o Bolsa Família, que é o programa de combate à fome e à miséria. E o segundo ponto, ele disse que só vai mudar as leis trabalhistas se for para beneficiar o trabalhador. Se não for, não tem conversa com ninguém, entendeu? Ele disse isso ao assumir perante a nação brasileira, né, que só vai mexer nas leis trabalhistas se for para beneficiar o trabalhador. Igual eu falei, também o terceiro item aqui, ele também abraçou a causa, a prioridade é a educação e a saúde, né? Igual eu já falei,
A gente teve problemas aí no governo passado, né, questão principalmente da saúde, né, quando veio a Covid, e todo mundo sabe do que os jornais escancararam aí para todo mundo e o mundo vê, entendeu? E o quarto ponto seria que é a empregabilidade, né? Igual eu já falei, são os desafios do governo, né? Lula e suas pastas e seus ministros, né? Com certeza, gente, mas ele já escolheu mais ou menos 35 ministros, né? Ele vai abrir uma outra demanda também para criar outras pastas. A gente sabe que há impasse durante o período de transição. Pode ser que tem ministro que vai dar certo, tem ministro que não vai, mas isso faz parte do conceito político, né? No político em questão de fazer funcionar aquelas demandas, né? Pode ser que muitos vão dar certo, muitos vão dar. A maioria dos que vão dar certo dos ministros que já têm experiência, os que não têm, provavelmente a tendência é que se troca, né? Mas isso o Lula sabe fazer, ele é articulador, o governo dele, ele se reinventou, aprendeu com suas falhas, já tem novas demandas, ele se preparou melhor e com certeza ele se preparou para fazer um bom governo. Esse governo eu acredito que será para todos, né? A divisão foi até ao dia da eleição, a partir de agora ele não governa só para quem votou nele, ele governa para todos, isso é democracia, entendeu? E para nós é fundamental trazer essas informações para vocês. Então fica aí esse mais um vídeo aqui gravado para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma sugestão de vídeo também, eu peço a gentileza e que você deixe aí algum conceito, algum tema para a gente abordar, a gente vai acatar, a gente vai estudar esse tema e trazer para vocês. Então, o tema de hoje é os desafios do governo Lula, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tudo de bom para vocês, tchau!